Olá, sejam muito bem-vindos ao projeto de ensino e extensão da disciplina de Microbiologia Aplicada do ano de 2025/2, que tenho como docente responsável o professor Fábio. Meu nome é Analice e estou aqui hoje para falar sobre a febre de Maiaro. Você conhece a febre de Maiaro? Você sabe o que é a febre de Maiaro? A febre de Maiaro é uma arbovirose causada por um alfavírus do gênero Togaviridae, relacionada clinicamente a outras arboviroses, como a chikungunya. Ela é uma zoonose silvestre historicamente associada às áreas de florestas tropicais na América do Sul, com surtos locais e casos esporádicos documentados desde a década de 1950. É uma causada por um vírus chamado Maiaro, que tem a sigla MAWV. Nas últimas décadas, tem havido aumento da vigilância e identificação de casos em diferentes estados do Brasil, tornando-a uma preocupação emergente para a saúde pública pela possibilidade de expansão do ciclo de transmissão para áreas periurbanas. O agente etiológico, como eu falei, é o amaiarovírus, um vírus de RNA de fita simples sentido positivo, pertencente ao gênero alfa-vírus. Existem genotipos distintos descritos na literatura, o que auxilia no rastreio filogenético de surtos e na compreensão da dispersão geográfica. O maiarovírus causa viremia em humanos, suficiente para infectar mosquitos vetores que se alimentam do indivíduo durante o período de viremia. Sobre o ciclo, é um ciclo de transmissão clássico silvestre, envolvendo primatas não humanos como reservatórios e mosquitos do gênero Hemagogos, espécies de copas de árvores, como vetores principais. A transmissão para humanos ocorre quando indivíduos adentram ou frequentam áreas de mata e são picados por mosquitos infectados. Há preocupação com a possível adaptação do vírus a vetores peridomésticos como a Aedes aegypti, o que poderia facilitar a urbanização da transmissão. Evidências experimentais e observacionais têm indicado que alguns Aedes podem ser compreendentes sob certas condições, mas a transmissão urbana sustentada ainda não está consolidada. O período de incubação varia entre 1 e 14 dias, e a viremia costuma durar poucos dias, entre 3 e 6 dias, durante os quais um mosquito pode adquirir o vírus ao picar um hospedeiro infectado. Falando um pouquinho agora sobre a epidemiologia, o Maiara vírus foi isolado pela primeira vez em 1954 em Trinidade e desde então documentado em vários países da América Latina. No Brasil, casos de soroprevalência têm sido detectados na Amazônia, no Acre, Pará e Mato Grosso. Estudos serológicos mostraram focos endêmicos de subnotificação em áreas rurais. Relatos e pesquisas recentes foram achados, por exemplo, em Goiás, Roraima, entre outros, indicam circulação ativa e possivelmente maior alcance geográfico. Essa necessidade de vigilância ativa e a diferenciação laboratorial de outras arboviroses. A doença é incluída na lista de notificação obrigatória em alguns sistemas estaduais. A existência de co-infecções como dengue e chikungunya também foi reportada. E quais são os principais sintomas da febre de Maiaro? Bem, a apresentação clínica tipicamente começa com o início súbito de febre alta, acompanhado por cefaleia, dor de cabeça, mialgia e artralgia intensa. A artralgia intensa pode ser marcada e persistente em alguns pacientes evoluindo para artralgia crônica, que pode durar semanas a meses, que vou detalhar mais posteriormente. Também pode ocorrer erupção cutânea, maculopapular, fotofobia, lindavinofobia, manifestações gastrointestinais leves, como náuseas e vômitos, e ocasionalmente leucopenia discreta. Diferenciação clínica de dengue, chikungunya e zika é difícil, porém, a intensidade e duração das atralgias frequentemente lembra chikungunya. A maioria dos casos é leve a moderada, mas a sintomologia pode incapacitar funcionalmente o paciente por períodos prolongados. E como é feito o diagnóstico da febre de Maiaro? Bem, o diagnóstico laboratorial combina métodos moleculares e serológicos. O RT-PCR, ideal na fase aguda,
geralmente nos primeiros 5, 7 dias de sintomas para a detecção do RNA viral. A sorologia, a ELISA com LGM e LGG, é útil a partir do estágio subagudo, porém pode haver reatividade cruzada com outros alfavírus, exigindo confirmação por neutralização ou laboratórios de referência. Diagnósticos diferenciais incluem dengue, chikungunya, zika e outras causas de febre exantemática. No Brasil, alguns testes em alguns países, o diagnóstico confirmatório pode depender do envio de amostras a laboratórios de referência, como o SDC, e a notificação imediata ao serviço de vigilância é recomendada para investigação e encaminhamento das amostras. Então, já falei como surgiu a febre de Maiara, o que ela causa, como ela transmite, as complicações, mas e aí? O que eu tenho que fazer quando eu for diagnosticado com essa doença? Bem, não há tratamento antiviral específico aprovado para Maiara, mas a terapêutica é exclusivamente suporte, hidratação, muita hidratação, repouso e analgésicos como paracetamol e dipirona. Anti-inflamatórios não esteroidais e aspirina devem ser evitados até que a dengue seja excluída por sangramento. Em casos com artralgia intensa, fisioterapia e medidas de reabilitação podem ser necessárias para a recuperação funcional. Pacientes com manifestações severas, como desidratação, podem necessitar de internação e suporte avançado. Como eu tinha falado anteriormente, a febre de Maiara pode causar sim uma complicação, e a complicação mais notável é a artralgia crônica. Ela é persistente em subgrupos de pacientes que podem levar a limitações funcionais prolongadas. Casos raros de manifestações neurológicas ou sistêmicas foram descritos, mas são bem incomuns. Não há evidências robustas de alta letalidade ligada exclusivamente à febre de Maiara. A maior carga é morbilidade prolongada em indivíduos afetados. Tá, Annelise, e o que eu tenho que fazer para conseguir me prevenir e ter o controle da febre de maior? Bem, a prevenção baseia-se em controle vetorial e medidas individuais para evitar picadas do mosquito, como o uso de repelentes, roupas de manga compridas, rede de telas em janelas e portas, e controle de criadouros quando aplicável, como não deixar acúmulo de água parada. Em áreas silvestres, evitar atividades que expõem excessivamente ao ecossistema dos vetores. Isso pode ajudar a reduzir o risco. A vigilância entomológica, monitorização de primatas e investigação de surtos são estratégias essenciais. Ainda não tem vacina disponível para o uso humano contra a febre de Maiara. Então, a educação em saúde e a capacitação dos serviços de atenção primária para reconhecimento clínico e notificação também são medidas centrais muito importantes. Bem, aqui temos um papel informante como nossa profissão farmacêutica em frente à febre de Maiara. O farmacêutico ele vai ter múltiplas atribuições importantes. A vigilância e notificação poder identificar padrões de dispensação e sinais de surto, como o aumento de busca por antitérmicos e analgésicos e orientar a notificação aos órgãos de saúde responsáveis. Também a atenção farmacêutica e a orientação ao paciente é aconselhar sobre o uso correto dos analgésicos, evitar os AS em suspeita de dengue, dar dicas de hidratação, manejo domiciliar de sintomas e sinais de alarme que exigem avaliação médica. Há também a gestão de estoque e cadeia de frio, que é assegurar a disponibilidade de medicamentos suportivos de estoques em situações de surto. Uma coisa importante também, como já falei anteriormente e volto a frisar, é a educação em saúde. Disseminar medidas preventivas aos usuários, como repelentes e proteção pessoal, esclarecer mitos é muito importante para a população. Também há o apoio à reabilitação farmacoterapêutica, que é orientar sobre os cuidados com a artralgia crônica, uso seguro de anti-inflamatórios não esteroidais, quando indicado, e interação medicamentosa, quando adequado. Também uma coisa muito importante que não pode deixar de ser falada é a participação da multiprofissionalidade. Integração com equipes de vigilância epidemiologia e atenção primária para ação de prevenção e respostas ao surto de doenças. Bem, diante de tudo que eu falei até agora sobre a febre de Maiara,
Concluímos que a febre de Maiaro representa uma virose emergente com potencial de expansão para ambientes urbanos, impulsionado por mudanças ambientais e pela adaptação de vetores. Embora atualmente seja restrita principalmente à região amazônica, o risco crescente de surto reforça a importância da vigilância epidemiológica, diagnóstico oportuno e ações integradas de controle de vetores. O fortalecimento da atenção primária, a educação em saúde e o papel ativo de profissionais como o farmacêutico são fundamentais para detectar precocemente casos, orientar a população e contribuir para o manejo seguro dos pacientes. Em síntese, a febre de Maiaro exige atenção constante, ações preventivas e colaboração multidisciplinar para evitar sua disseminação e reduzir impactos na saúde pública. Aqui está a referência de informações que eu usei para fazer esse